Fala pessoal da Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Iribarne e estou aqui na presença ilustríssima do meu querido amigo já de longa data, sim, de séries muito boas. A gente gosta de falar de série boa. Já viu Ruptura? Se não viu, veja, tem live, tem material aqui no canal. Meu querido amigo psicólogo Ricardo Chagas. Ricardo, se apresenta aí pro pessoal, vamos falar de Sandman já já e emendar nesse papo muito bom. Finalmente, hein? Não era sonho nem realidade, quase virou um pesadelo, mas essa live aconteceu. Olha aí que beleza. Então, eu sou psicólogo, eu tenho o canal Minutos de Sanidade, faço análises psicológicas de filmes e séries e personagens. E Sandman foi uma das melhores surpresas do ano aí, né? Que é uma série com temática muito junguiana e tem umas questões de filosofia também. Então eu fiquei bastante feliz com Sandman. De certa forma, eu achei uma das séries mais... Claro, a gente já falou de Ruptura, né? Não achei tão boa quanto Ruptura, mas é uma série bem legal também. Obrigado, Beleza. Andréia, obrigado, Alice, obrigado a todo mundo que está acompanhando aí ao vivo para poder dar o feedback para a gente. Mas vamos lá, vamos começar pelo início, né? Na verdade, pelo fim. Tem um momento ali no final, né? Obviamente esse papo contém spoilers, né? Pelo amor de Deus, contém spoilers, não só da série, como eventualmente até da HQ, né? O que eu queria colocar é o seguinte, no embate ali final, que tem ali com o Corinto, né? Ele coloca uma coisa que você já puxou, dá uma olhada lá no canal do Ricardo, né? Minutos de Sanidade, ele fez um vídeo muito bom recentemente sobre Sandman, o nosso vai sair mais à frente, que é o seguinte, ele diz com todas as letras, né? Neil Gaiman diz com todas as letras, que ele é um inconsciente coletivo. Desenvolve essa ideia de o que significa o Sandman ser esse inconsciente coletivo. Então, uma das coisas que a gente vê ali para falar, como você falou, né, que o próprio sonho fala, né, o próprio Morpheus ali fala em certo momento, é de que tudo aquilo é o inconsciente coletivo. E quando a gente conversa sobre o inconsciente coletivo, a gente lê sobre o inconsciente coletivo do Jung, parece uma coisa muito abstrata, parece um conceito muito... que não dá para entender direito, né? Eu mesmo, quando eu comecei a estudar Jung na faculdade, eu tive um módulo de Jung, foi uma coisa muito, muito distante. Então, ali ele conseguiu colocar de uma maneira gráfica, né? Tanto na HQ, né, quanto ali na série, de uma maneira gráfica, esse conceito do Jung de consciência compartilhada. Ali, um local, né, muito entre aspas, onde ficam localizados os mitos, os símbolos, os arquétipos, todas essas metáforas, assim, né, de certa forma, junguianas que o Jung propôs ali na obra dele. Então, o Sandman foi muito bom para entender isso daí. Fiquei com uma questão que é assim, que de repente pode ser uma dúvida para as pessoas de modo geral, a ideia de que o inconsciente coletivo ele não é genético, né? Ele não é uma coisa herdada. Eu acho que essa questão é uma questão que pode gerar ruído. Você pode falar um pouco desse entendimento de Jung, que não é uma questão herdada, são, enfim, símbolos outros, né? Mais até culturais do que outra coisa, enfim, oníricos e tal, mas que não são genéticos, né? Antes de tudo, é preciso compreender que o Jung, ele é um cara que ali ele estava tentando comprovar, e ali a gente tem uma teoria, né? A questão de comprovação do Jung é exatamente de que era genético, né? Assim, de que era uma questão herdada mesmo. Mas hoje em dia a gente está tentando fazer, pessoal, né, que pesquisa Jung, eles já têm outra teoria, que é uma questão mais cultural mesmo, né? Toda essa questão de que a gente já nasce, já ouve histórias, já tem uma questão mais com símbolos. Mas a ideia inicial era exatamente essa de que era uma questão genética, né? Mas as teorias vão se desenvolvendo e consequentemente, né, a ciência também. Então, assim, bem por aí. Bom, eu queria agora colocar uma questão que falam muito sobre o episódio favorito, né? E tem muita gente que prefere o episódio Sob Suas Asas, que, salvo engano, é o 7, se eu não me engano. Mas eu gosto muito do Sem Parar. Para mim, o Sem Parar do John Dee, para mim, é o mais interessante. Até em termos de gore, em termos de violência e tal, né?
que tem bastante no quadrinho e na série não tem muito, né? Por conta, talvez, eventualmente, de ser Netflix e tal. Eu queria ver com você, começar com esse episódio do Sem Parar, porque ele parte de uma ideia de uma criança, né? De uma Uhum. criança frustrada com a sua mãe, com um desejo aparentemente edipiano muito forte, né? John Dee tem um tesão na mãe muito forte, né? E a série mostra bem isso naquela parte Uhum. final, né? Em que ela tá vestida com a máscara do Sandman e tal, então tem esse desejo ali da mãe, né, de todo mundo possuir essa mãe e ele não, de alguma forma, e essa coisa da juventude, né, que ela acaba ganhando com a Uhum. joia e tal. E essa ideia quase que infantil, né, de verdade, né, que ele tem, né? O John Dee, ele tem uma ideia de verdade que é uma ideia infantil, né? Uma ideia pueril sobre verdade. Em termos sociológicos, antropológicos e até sociológicos, a verdade ela tem uma função social, né? Perfeito. Eventualmente ela está no campo da gentileza e tudo mais, então não é uma Uhum. questão científica e absoluta, né? Queria que você falasse um pouco desse trauma do John Dee, né, com essa sua mãe, esse seu desejo com ela, ao mesmo tempo todos os homens tendo ela e ele não a tendo, eventualmente, como isso impacta nessa, não é bem uma vingança, né? Eu acho até esse John Dee da série da Netflix até mais interessante do que na HQ. Ele é muito Uhum. maniqueísta na HQ, né, e tal. Sim, Aqui ele tem uma vilanesco até, riqueza, né? ele é bem assim, vilãozão, vilãozão mesmo, né? E aqui ele tem uma nuance mais interessante para mim, assim. Uma coisa, Uhum. Relatos Selvagens, né? Não sei se você que está nos ouvindo conhece, filme argentino com mini contos, assim. Ali pareceu muito um mini conto, talvez o segundo mini conto, né? Tem o Veneno de Rato e tal. Aquele restaurante ali, eu senti uma vibe ali muito nesse sentido. Então, como é que você entende, percebe, pode contribuir para a gente entender essa questão desse trauma, dessa frustração dessa criança aí e como vir essa ideia de verdade infantil, né? Perfeito, Tiago. Então, agora que você falou dessa questão, né, do complexo de Édipo, né, eu não tinha pensado exatamente em Édipo ali, Uhum, né, mas faz muito sentido, né, porque eu não tinha percebido com essa nuance dessa questão, né, da sexualização ali até da mãe, por ela ter uma juventude eterna e ele envelhecer ali mais do que ela, né? E ter toda essa questão, claro, né? Que ali ele foi uma vítima de uma fuga ali, né? De uma tentativa de aborto ali, né? No caso uhum, do Burgess ali, né? Que é o pai dele. Então uhum. ela foge e ela tenta sobreviver ali ao lado dele, né, com ele, e para isso ela tenta não mostrar o mundo, né, de certa forma, privá-lo do mundo para que assim vamos dizer assim, não se frustre mesmo, né? Uma questão até muito moderna, né? Dessa geração que vem por aí, né? Que é uma geração Uhum. que é difícil, não tem complicações para lidar com as frustrações. Tem uma questão na filosofia que é sobre a mentira e a verdade que ela aparece em Kant, né? Immanuel Kant ele fala da mentira nesse sentido, assim, né? Pegando ali a ideia de imperativo categórico, imperativo hipotético, né? Quando ele fala do imperativo categórico, o Kant ele traz a ideia, ele traz o exemplo, né, da mentira. Qual é a máxima do imperativo categórico que alguns de vocês devem conhecer? Haja de tal maneira que a sua ação possa ser tomada como lei universal. Se aquilo que você está fazendo pode ser tomado como lei universal, então muito provavelmente é um ato ético, é um ato moral, né? E aí eu puxo aqui, eventualmente, também um pensador, filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que para saber se você está tendo uma ação moral, ele propõe a ética, né, de Kant, a ética deontológica, a ética do dever. Devo porque devo. Por que eu devolvo o troco a mais? Porque sim. E aí, para pensar uma situação dessa, de troco a mais, de violência sexual, seja lá o que for, o Cortella ele coloca três verbos assim: quero, posso e devo. Né? Eu quero ficar com troco a mais? Quero. Eu posso ficar com troco a mais? Posso. Eu devo? Né? E aí o Kant ele fala da mentira. Se a mentira ela é tolerada e pode ser tomada como lei universal, então de alguma maneira você acaba com as bases da sociedade. Se a gente pensar em Perfeito. pós-verdade, fake news e etc., fica bem complicado, né? Mas ali, no caso, era uma questão bem infantil, né? Eu tenho até minhas dúvidas com relação à questão da sexualidade do John Dee. Eu vejo ele até quase um pouco incel, sabe? Não sei se ele teve experiência sexual ou não e tal. Não sei se esse é o caso de a gente pensar sobre isso. Ele satisfaz o prazer e o tesão dele
que quando tá todo mundo fazendo sexo com um pote de sorvete. Ele parece meio assexuado ali, né? Ele não é bem assexuado a questão, não é o termo, não é esse, mas ele não parece ter nenhum tesão na situação, não parece ter nada nesse sentido e vai se extravasar de alguma forma, vai se realizar no pote de sorvete enquanto estão todos ali transando e tudo mais. E ele parece meio que recusar isso, talvez porque é o que a mãe fazia eventualmente, né? A mãe, ao se entregar para um outro homem e tal, tem uma ideia meio de meretriz, etc. Então ele meio que deu uma bloqueada no sexo e tal. Enfim, dá para fazer bastante teorias só nessa questão do John Dee, da mãe, da juventude e os sonhos que se tornam realidade, e etc. Né? E não tem ninguém para te ferir também, uma coisa bem infantil, né? Que é o colar que ela troca, né? Pelo elmo do Sandman, né? Enfim, mas não quero ficar muito preso nisso aqui, não. Só vou adicionar uma coisa aí, né? Tem a questão também dele ele parecer criança, né? Ele usa um pijama, então ele tem muito essa questão da regressão, eu acho. Ele fica muito ali, né? Talvez, se você falou do sorvete ali, ele tem um hambúrguer que ele come antes e depois ele vai para o sorvete, talvez ele tenha essa fixação até na fase oral ali, né, de certa forma, não conseguiu sair dela, não conseguiu desenvolver a sexualidade de maneira apropriada, né, da mesma forma que existe talvez uma confusão cognitiva ali, pelo fato da mãe não envelhecer. Então será que ele não envelhece também? Será que ele não tem... o corpo envelheceu, mas a percepção cognitiva dele... Eu fiquei pensando nisso, né? Talvez, será que ele não teve essa... Já que minha mãe não envelhece, será que a minha percepção cognitiva não é essa também? A de que eu vou ser eternamente criança, de que eu não vou conseguir lidar com as eventuais frustrações? Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.